Saudações a todos. Neste vídeo nós vamos conversar sobre os achados de imagem mais significativos na pneumonia lobar e na bronquipneumonia. Inicialmente eu já queria deixar bem claro que nem a radiografia de tórax nem a tomografia de tórax são específicas para o diagnóstico da pneumonia. Não é a imagem que faz o diagnóstico da pneumonia. Não há nenhum achado de imagem que seja patognomônico de pneumonia. O diagnóstico é feito pela associação do quadro clínico com o exame físico com os achados de imagem. Então, a imagem da pneumonia, seja lobar ou da bronquipneumonia, ela pode ser encontrada, ela pode ser produzida por várias outras patologias. Por exemplo, hemorragia pulmonar, contusão pulmonar, edema pulmonar e até neoplasias. O linfoma, por exemplo, pode dar uma imagem muito semelhante a alguns casos de pneumonia. O adenocarcinoma também. E em segundo lugar, eu gostaria de deixar bem claro que não há nenhuma imagem que seja específica de uma etiologia para a pneumonia. Então a pneumonia lobar é mais frequentemente encontrada nos casos de pneumonia por pneumococo, também pode ser encontrada nos casos de Klebsiella, entretanto não é específico. Você tem muitas outras causas, muitos outros agentes etiológicos que podem fazer pneumonia lobar. Da mesma forma, você tem broncopneumonia por agentes etiológicos que são tipicamente relacionados à pneumonia lobar. Por exemplo, o pneumococo pode evoluir com broncopneumonia. Temos aqui, então, uma lâmina de um pulmão normal, os espaços aéreos aqui livres, os septos interalveolares, que são as paredes dos alvéolos. Então o ar dentro dos alvéolos ele dá a cor escura ao pulmão, tanto na radiografia quanto na tomografia computadorizada. Aqui temos uma pneumonia onde há uma ocupação da luz dos alvéolos por processo inflamatório infeccioso. Então você elimina o ar e ocupa a luz dos alvéolos com um líquido ou com processo inflamatório. Você elimina a cor escura e vai deixar aí uma cor branca, uma opacidade. Se a ocupação for completa, ele vai ficar completamente branco. Se a ocupação for parcial, ele dará origem a uma opacidade que chamamos de opacidade em vidro fosco. Observe que qualquer substância que ocupe os alvéolos, então, poderá dar opacidade em vidro fosco ou consolidação. E aqui temos nesse esquema um pulmão normal e uma grande consolidação com broncograma aéreo. O broncograma aéreo é o desenho da árvore brônquica em preto, em decorrência da consolidação dos alvéolos que estão ao redor dos brônquios. Então, os alvéolos que estão ao redor dos brônquios, que eram pretos, que eram escuros, eles ficaram brancos, porque o ar saiu e foi substituído por alguma substância, no caso da pneumonia, por processo inflamatório. E o ar ainda permanece dentro dos brônquios, então vai dar esse contraste desenhando a árvore brônquica em preto, em escuro. Isso diz para a gente que a opacidade é intraalveolar, mas não é patognomônico nem de consolidação nem de pneumonia. Observe esse caso, essa radiografia dessa criança. O pulmão esquerdo está completamente opacificado, então há uma opacificação completa aqui do pulmão esquerdo, o lado direito está normal, observe os vasos e o escuro do pulmão normal. E aqui observe o broncograma aéreo, a árvore brônquica desenhada em preto, que é a presença de ar dentro dos brônquios que estão pérvios. E aqui fora dos brônquios o ar foi substituído por líquido, então ele ficou opaco. E como você não está vendo os vasos, que estão normais aqui do lado direito, aqui você não vê os vasos, uma opacidade onde você não vê os vasos, nós chamamos de consolidação. Então temos uma consolidação de todo o pulmão esquerdo. Associando com a clínica compatível com o processo infeccioso das vias aéreas inferiores, então nós temos uma pneumonia, no caso uma pneumonia lobar. Neste caso especificamente de ambos os lobos, superior e inferior. Então, uma pneumonia extensa aí de todo o pulmão esquerdo. Vejamos aqui mais dois casos. Você tem uma consolidação do lobo médio. Veja que
obliterou, borrou, apagou o contorno cardíaco direito, mas não apagou o contorno do diafragma. Portanto, essa opacidade está no lobo médio. Aqui no perfil confirmou a presença dessa consolidação no lobo médio. E aqui uma consolidação em parte do lobo inferior. Veja que borrou, obliterou, apagou o contorno do hemidiafragma direito. E aqui no perfil você vê que a consolidação está aqui em parte do lobo inferior. O lobo médio está nessa localização. Aqui é o lobo inferior, ou parte dele, ele segue até aqui para cima. Então, consolidação num segmento basal do lobo inferior. Aqui nós temos consolidação do lobo superior com um broncograma aéreo, ou pelo menos de parte do lobo superior, tem uma parte que ainda está aerada. E aqui consolidação do lobo superior, ou de parte do lobo superior do pulmão esquerdo, incluindo a língula. A língula, como ela está encostada no contorno cardíaco esquerdo, ela apaga essa borda cardíaca, fazendo então o sinal da silhueta. Isso indica que essa consolidação está localizada na língula, que faz parte do lobo superior esquerdo. Essa outra parte do lobo superior está preservada. Observe que há também algum broncograma aéreo. Observe também que não há redução volumétrica. Veja que o mediastino está no lugar, a traqueia está no lugar, bem centrada, o coração está no lugar, o diafragma também. Então não houve redução volumétrica, nem nesse caso, nem neste caso. Isso é importante, porque a pneumonia, ela se manifesta, a pneumonia lobar, ela se manifesta através de uma consolidação. E para você ter certeza que é uma consolidação e não é uma atelectasia, você deve observar que a consolidação não haverá uma redução volumétrica significativa. Às vezes há uma pequena redução, mas ela não é muito significativa. Já na atelectasia haverá uma significativa redução volumétrica, com desvio das fissuras, com desvio da traqueia, desvio da área cardíaca, elevação do diafragma, deslocamento do hilo e desvio de todas as estruturas mediastinais. Então isso é uma coisa importante a se pesquisar, se houve ou não redução significativa de volume na área acometida. Aqui um outro caso, uma radiografia digital, na verdade um topograma de uma tomografia, é uma radiografia digital de baixa resolução apenas para a programação dos cortes tomográficos. E você vê uma consolidação extensa no pulmão esquerdo, no lobo superior do pulmão esquerdo, com um broncograma aéreo. Veja que preservou o diafragma, mas apagou a borda cardíaca. Portanto, está no lobo superior. E observe aqui na tomografia computadorizada a consolidação, delimitada aqui pela fissura e com broncograma aéreo. Observe a árvore brônquica escura porque contém ar e a consolidação aqui branca porque a luz dos alvéolos foi substituída por algum outro material. Então saiu o ar e entrou algum outro material. No caso aqui um exudado, formando então aí uma consolidação. É consolidação porque não vemos os vasos dentro dessa opacidade. E aqui áreas de pulmão normal, aqui a área da fissura, você praticamente não vê vasos. E esses são vasos pulmonares. Você vê que a cor normal do parênquima pulmonar é esse cinza escuro, em decorrência da presença de ar. Quando você tira o ar, você tira o cinza escuro e substitui por branco, dando o aspecto então de opacidade ou de consolidação. Agora vamos passar para o padrão broncopneumônico, o padrão de opacidades com os quais a broncopneumonia se manifesta. Entretanto, não é patognomônico. O padrão broncopneumônico, de opacidades broncopneumônicas, ele pode ser encontrado em várias doenças que não têm a ver com pneumonia. Entretanto, ele é mais frequentemente encontrado na broncopneumonia ou nas pneumonias que têm disseminação brônquica. Se a gente pegar um pulmão normal, aqui um desenho do Gray, você veja que ele desenhou aqui na superfície vários polígonos
Cada polígono desse seria correspondente a um lóbulo pulmonar secundário. Aqui é um lobo pulmonar e cada um desses é um lóbulo pulmonar secundário. Se a gente olhar esse esqueminha, você tem aqui um lóbulo pulmonar secundário, separado dos outros lóbulos por um septo interlobular. E dentro desse lóbulo chegará uma arteríola centrilobular e um bronquíolo centrilobular. E aí eles vão se ramificar até formar os ácinos e depois os sacos alveolares e alvéolos aqui dentro. Então o que acontece na broncopneumonia é que o processo inflamatório infeccioso começa no bronquíolo centrilobular, portanto no centro do lóbulo, e ele vai se disseminando para os alvéolos que estão ao redor do bronquíolo centrilobular. Então vai opacificando do centro do lóbulo para a periferia do lóbulo. E isso em vários lóbulos que estejam próximos ou longes. Então você vai ter um processo infeccioso multifocal, vários focos de opacidades que começam no centro do lóbulo e disseminam para a periferia. Veja aqui nessa lâmina, então você tem aqui, seria o centro de um lóbulo pulmonar secundário, os alvéolos preenchidos, e aqui na periferia alvéolos parcialmente preenchidos e alvéolos ainda não preenchidos. Com a evolução, esse preenchimento alveolar naturalmente irá se expandir progressivamente. E observe que os limites do preenchimento são irregulares, isso vai dar um aspecto bem típico na imagem. Vejamos aqui nesse desenho esquemático, desse lado uma pneumonia lobar, uma consolidação lobar, onde todos os alvéolos foram ocupados pelo exudado inflamatório infeccioso. E deste lado uma broncopneumonia, onde você tem múltiplas opacidades, que tem um centro mais denso e vai se esvaecendo na periferia. Então isso é o que vai acontecer porque essas opacidades estão dentro dos lóbulos secundários e ela começa no centro do lóbulo secundário e vai se proliferando, vai se estendendo na sua periferia. Depois, naturalmente, elas podem se confluir. E observe aqui na tomografia essas opacidades aqui nessa região. Observe que elas formam como se fossem nódulos centrilobulares e que vão se expandindo. Forma uma expansão aqui com opacidade em vidro fosco, é uma opacidade um pouco menos densa, e que depois elas podem se confluir. Observe também que ela tem um aspecto irregular na periferia, exatamente como vimos na lâmina anterior. Veja aqui também tem opacidades centrilobulares. Esse é o padrão esperado para a broncopneumonia. Veja aqui nesse caso temos múltiplas opacidades, aqui no raio-x, múltiplas opacidades, heterogêneas, com contornos mal delimitados, áreas de confluência, e aqui na tomografia você vê exatamente o mesmo aspecto. Múltiplas opacidades, algumas em vidro fosco, aliás a maioria em vidro fosco, ocupando os lóbulos pulmonares secundários, vários lóbulos pulmonares secundários ocupados e áreas completamente preservadas aí entre eles. Veja aqui opacidades e áreas completamente preservadas. Então esse é o padrão típico aí da broncopneumonia. Esse caso aqui era um paciente com pneumonia por H1N1. Veja como não é específico, né? Uma pneumonia viral dando o aspecto aí de broncopneumonia. Então aqui para efeitos comparativos temos uma pneumonia com padrão lobar, uma pneumonia pela radiografia aqui temos uma consolidação lobar e desse outro lado temos um padrão de broncopneumonia. Veja como é diferente. Relembrando que o diagnóstico depende das manifestações clínicas do exame físico, tanto quanto da imagem. E aqui na tomografia computadorizada temos também um padrão de broncopneumonia e desse outro lado temos um padrão de pneumonia lobar.
Terminando esse vídeo, eu gostaria de chamar novamente a atenção. O diagnóstico da pneumonia, ele não é pela imagem, ele não é pela radiografia, não é pela tomografia. Ele é pela associação das manifestações clínicas com o exame físico, a história epidemiológica, o laboratório, somado aos achados da imagem. A imagem dará achados de consolidação lobar ou de consolidações de opacidades acinares, múltiplas, heterogêneas. Então você vai ter um padrão que é encontrado na pneumonia lobar e um padrão que é encontrado na bronquipneumonia. Existe um terceiro padrão, que é o padrão intersticial, que nós não mostramos aqui. Então esse é um aspecto. Diagnóstico é a associação de clínica, laboratório mais imagem. A segunda coisa que eu gostaria de deixar bem evidente é que a imagem não fornece um diagnóstico etiológico específico para um quadro de pneumonia. Então, quando você tem uma consolidação lobar, ela não é patognomônica, por exemplo, da pneumonia por pneumococo. Existem outros agentes etiológicos que causam consolidação lobar. Da mesma forma, um padrão de broncopneumonia, ele não indica um agente etiológico específico. Você vai ter que somar as manifestações clínicas, o exame físico, a história epidemiológica, os dados epidemiológicos, os dados de laboratório, os dados evolutivos com a imagem, e frequentemente irá ter um diagnóstico presuntivo do agente etiológico envolvido naquele caso de pneumonia, ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.